E o mercado de feiras no Brasil sempre atraiu grandes empresas, sejam empresas no país, empresas com capital aqui ou internacionais. Eventos como o AgriShow, a maior feira do agronegócio da América Latina, que aconteceu no mês passado em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, fechou a edição com negócios na ordem de 2 bilhões de reais, pouco mais do que 2 bilhões. Mas mesmo com esse resultado, o setor também enfrentou dificuldades diante da crise econômica. Para falar sobre o setor e as perspectivas para o segundo semestre e também 2018, nós vamos conversar com Marco Basso, presidente da Informa Exhibitions. Marco, boa noite, seja bem-vindo ao cenário econômico. O setor estava enfrentando um momento mais difícil. Até que momento do ano passado, quando houve, digamos, aquela mudança no otimismo em relação à economia brasileira? O setor teve um momento muito bom até 2012 e 2013, quando começou a decair com as crise política que a gente enfrentou, atingindo seu ápice de crise por volta do primeiro semestre do ano passado. Após o impeachment da ex-presidente Dilma, houve uma retomada, ainda tímida, mas uma retomada do humor do mercado, e sentimos, principalmente no começo desse ano, até os escândalos envolvendo o presidente Temer, uma retomada muito significativa no primeiro semestre. No primeiro semestre, as feiras que a gente organiza foram, na sua maioria, as que aconteceram de março a maio, recorde de público de sua história. E que setores fizeram feiras exatamente nessa época? Tivemos uma feira a revestir no setor de materiais cerâmicos para construção, tivemos a AgriShow, tivemos uma feira do plástico em março e uma feira de máquinas ferramentas em maio. Bom, são todos setores que têm peso imenso, pelo menos quando se imagina de aquecimento da economia. Perfeito. Máquinas têm o potencial de gerar emprego, porque se alguém investe em máquina, é porque está produzindo mais. Perfeito. Em algum momento. Plástico é embalagem, que é o termômetro melhor da economia. Está vendendo embalagem, está vendendo produto, é simples assim. Perfeito. Cerâmica também, que é um setor de construção que tem um desemprego alto hoje. Perfeito. E o AgriShow. E esse nós tivemos um resultado extremamente positivo da safra. Agora, o que pode impactar? Só esse momento ainda de incerteza política já tira a perspectiva em relação ao segundo semestre, ou ainda há um compasso de espera? Depende do tempo dessa incerteza, né? Se houver pelo menos uma solução que não demore muito para que o mercado se acomode, tenha alguma perspectiva de futuro, talvez o impacto não seja tão grave assim. Se isso se prolongar por muito mais tempo, a gente não sabe qual vai ser o impacto, né? A gente teve aí o exemplo no mercado quando a Dilma estava na presidência, que ficou por 2 anos ou mais no governo, e isso causou um desastre. O Brasil retrocedeu por volta de 10 anos aí na sua economia, né? Mas ali nós tínhamos uma diferença. A crise política em ambos os casos envolvendo o mandatário. Mas ali nós tínhamos uma economia em decadência e aqui nós tínhamos uma economia em ascendência, com um regramento mais aceito e tanto que havia uma recuperação. Já há uma recuperação que não se sabe exatamente se vai continuar ou não. O que isso impacta na decisão do empresário, por exemplo, que investe em feira, porque ele está falando com o comprador dele direto, não é isso? Sim, nas feiras B2B, né? Nas feiras de negócio. A diferença é que no governo Dilma não se tinha uma perspectiva de melhora, porque o governo não estava trabalhando na direção certa. Pelo menos no governo Temer se via uma perspectiva de melhora, uma vez que existia aí a tendência de reformas, de uma retomada do equilíbrio fiscal. O problema que acontece quando você tem essa incerteza política, principalmente agora no governo Temer, é a incerteza se vai se conseguir fazer esse reajuste fiscal, esse equilíbrio fiscal das contas, principalmente a reforma da Previdência, a tributária e a trabalhista, e isso causa incerteza no futuro. Então, sim, existe uma demanda, o mercado tem uma inércia positiva, ou seja, a tendência de melhora, o humor já estava melhor, a demanda latente existe, houve um decréscimo de investimento muito grande nos últimos anos, então existe uma demanda latente muito grande, portanto a inércia era positiva, realmente positiva. A gente esperava aí pelo menos um crescimento da economia em torno de 1% esse ano, uns 3% ano que vem. No setor de feiras isso é alavancado, porque é um setor que está na frente do mercado, via de regra, mas agora com a incerteza da política a gente não sabe qual é a consequência que isso vai ter no humor do mercado, que estava se mostrando muito positivo no começo do ano. Se a gente olhar para questões de humor, mas pegando dados objetivos, nós tínhamos uma política que era vista como acertada, é vista como acertada, e de fato a reação econômica mostra isso.
por mais que possa haver alguma mudança, se houver alguma mudança, há todo um intuito de preservar a equipe econômica, ou seja, a equipe econômica seria mantida. E os números todos estão sendo divulgados. Nós tivemos uma divulgação do PIB, que, aliás, de uma forma equivocada, boa parte dos analistas dizem assim, mas isso é porque a agricultura foi bem? Pô, mas a agricultura é uma riqueza brasileira. Se eu deixar, acho que eu tenho pelo menos uma série de 200 países que gostariam de ter uma agricultura como nós temos. Faz parte. E isso impacta na média. Esse 1% agora do primeiro trimestre vai impactar na média do PIB até o final do ano. Perfeito. Ou seja, em algum momento lá na frente você vai olhar para a média. Ah, mas a indústria tinha problema. A mesma indústria apresentou números recentes de crescimento, sobretudo as que têm contratos de exportação. O mercado interno tem demanda baixa no momento, por questão de desemprego e tudo mais. Mas se eu pegar todos esses dados ali, alguém que fez um investimento não para de repente. Quem retoma. E se houve já uma retomada, como é que fica agora? Não há uma necessidade de se continuar, apesar de ter algum clima de incerteza política? Na minha visão, pelo que eu sinto dos contatos que eu tenho com o mercado, quem se comprometeu com algum projeto de investimento não vai parar por causa disso, né? Vai continuar. A questão é aqueles que estavam para se comprometer e não se comprometeram ainda. Esses talvez possam postergar um pouco o projeto de investimento. Antes do dia 17, é isso? Exato. Se ele fosse fechar alguma coisa no dia 18 ou 19, ele esperou um pouquinho. Talvez ele espere um pouco para ver onde nós mesmos tínhamos planos de investimento aí no segundo semestre, que a gente está pensando se vale a pena esperar um pouquinho mais. Os planos não mudaram, talvez eles sejam postergados um pouquinho, até para a gente ter um pouco mais de clareza para onde que a economia vai caminhar. Mas na meu modo de ver, a economia tem uma dinâmica, tem uma inércia, uma demanda inercial. E cedo ou tarde esses investimentos vão surgir, seja agora, seja depois da eleição de 2018, em algum momento vai. É que nós vamos ter um lapso de tempo aí de incertezas que vai postergar um pouco a retomada que a gente estava esperando. Marco, o anunciante de feira, o que vai lá e compra um espaço para falar, sobretudo as feiras de negócio, ou seja, do que você chamou de business to business, ou seja, negócio com negócio, ele mudou o perfil dele recentemente em negociação de espaço, querendo mais prazo? Houve uma mudança? Houve. Houve algumas empresas, por motivos internos de fluxo de caixa, desistiram de participar. Mas a grande maioria não desistiu de participar, porque se sabe que se desistir de participar pode ficar até fora do mercado em alguns momentos. Teve um bom número delas que reduziu a sua participação. Ao invés de participar com estandes maiores, participa com estandes menores. Isso, obviamente, impacta no tamanho das feiras, né? Mas, estando presente, ela ainda tem a chance de estar presente no mercado. Então, houve sim uma redução de tamanho de estande, tamanho de participação. Algumas não puderam participar por questões de fluxo de caixa ou de algum problema que estão enfrentando, mas a gente sentiu aí, em média, uma redução de 10% a 20%, dependendo do setor, do ano passado, do ano 2015 até este ano. Tá certo. Marco, obrigado pela gentileza. E boa sorte. As feiras são um termômetro poderoso também, né? Sobretudo de perspectiva, não é? Elas apontam uma tendência de mercado, sem dúvida nenhuma. Economia é feita de perspectiva, muito de perspectiva. Claro, com dados reais, mas sempre imaginando que aqueles dados serão melhores no futuro. É mais ou menos por aí, né? É verdade. Marco, obrigado pela gentileza.